ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você cuidará. Sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você, mas muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Cuidará. Amém. Amém. Bom dia a todos. Que bom poder voltar a casa, que bom voltar para comer cuscuz. É sempre bom, depois de tanto tempo na Bolívia, no Peru, quando a gente chega, aí tem que engordar um pouquinho, porque onde chega o cuscuz está dominando, né? E é bom poder voltar a Campina Grande e rever os irmãos de 25, 27 anos atrás, né? E depois saber que a igreja segue avançando e muita gente bonita também na igreja, gente nova, gente que renova a fé, gente que está na fé, e é sempre bom estarmos juntos em pleno sábado. Eu agradecer também ao pastor Leandro, sua família, pela oportunidade que temos de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero pedir a vocês que fiquem em pé um pouquinho. Eu gosto sempre de mexer com a igreja,
é antes do meu sermão, tá certo? Fique em pé um pouquinho, eu quero fazer um exercício que não vai fazer com que você fique suado, mas pelo menos alegre e dividindo o seu perfume. Levante sua mão assim, tá bom? Muito bem. Diga comigo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu aceito a obra do Espírito Santo, eu gosto de ler a Bíblia, gosto de orar e gosto dos meus irmãos. Por isso, vou dar um abraço em 5 irmãos nesta manhã. Não vale quem está no mesmo banco. Assim saia e abrace 5 irmãos desejando um bom sábado. É sempre bom a igreja estar reunida, é sempre bom abraçar os irmãos, distribuir os convites, os perfumes, etc. Somente 5, no final você pode abraçar mais 10, tá bom? Pode voltar para o seu lugar. Essa é a Igreja Adventista, a Igreja da Esperança. É bom sempre, não somente nós, mas todos os que assistem pela internet, saber que em Campina Grande tem um grupo de jovens, um grupo de irmãos, um grupo aqui para representar o cristianismo desse momento. E por falar de alegria, de motivação, uma irmã disse: pastor, eu estou com uma dívida com o meu professor. Cadê essa irmã? Disse: eu quero ler só um texto de gratidão para o meu professor que completou ano de vida. E aí eu não sei quem é o professor, só sei que a gratidão pode ser feita agora com a leitura da Bíblia. Vamos lá, irmã. É uma pena porque ele saiu, mas Deus está ouvindo e todos vocês. Quem não conhece ele, depois vai conhecer. Nós louvamos a Deus como alunos de Vanderlei, pela vida dele, por tudo que ele tem feito por nós, porque um dia, no aniversário dele, ele estava bem distante dos caminhos de Deus, e a gente orou muito, a gente sofria de ver ele ausente, e hoje ele está bem perto de Deus, e é nosso professor. E o texto bíblico que diz, em Salmo 121, 5, 6, 7 e 8, é para ele: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua família, a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Pronto, está feita a homenagem, que Deus possa abençoar, continuar abençoando Vanderlei. Muito bem. Durante o período que a gente estuda a Bíblia, que a gente vem para a igreja, existem alguns textos que marcam, que aumentam a fé, a esperança, e eu quero convidar vocês nesse momento para o Salmo 122, verso 1. Bem conhecido, nem vou precisar dizer decore, porque você vai quase que repetir comigo. Salmo 122, verso 1. Salmo 122, 1. Acharam? Vamos lá. Alguns estão com o celular, outros com a Bíblia. Obrigado. Muito bem. Na Bíblia que tenho aqui diz assim: alegrei-me quando me disseram. Fácil, não é isso? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse texto, para mim, é muito importante, porque ele me traz 3 coisas básicas para a minha vida espiritual. O primeiro diz: alegrei-me. O salmista, ele coloca o seu júbilo,
a sua alegria, a sua disposição para dizer: alegrei-me quando me disseram. Então, essa é a primeira etapa, alegrei-me. A igreja cristã e a igreja adventista, que é conhecida como a Igreja da Esperança, deve ser uma igreja alegre. Por isso eu pedi que vocês se abraçassem para demonstrar isso. Se você vem para a igreja, você tem que primeiro colocar-se nessa posição ou nesta condição do salmista: vi alegre para a igreja. Para demonstrar alegria, nós temos o contentamento de vir, a disposição de abraçar, a condição de, mesmo sem dentes, você faça com a boca a demonstração de que você está feliz. Você pode louvar, você pode orar, mas quando o salmista diz alegrei-me, ele estava quase naquela condição de saltar de alegria, de soltar fogos e dizer: eu estou alegre. É um júbilo. E essa é a primeira parte do verso, alegrei-me. Mas cada alegria tem uma motivação. E ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. E ele não disse quem disse. Porque o salmista, ele coloca diante do fato, diante da situação de que alguém lhe convidou. Então, hoje, você foi convidado ou pelo Espírito Santo, ou pelo um familiar, ou porque você se lembrou que Deus está convidando cada dia. Porque Ele disse, através da Bíblia: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, 6 dias você pediu a Deus que lhe abençoasse, que estivesse com você nos seus projetos, nos seus estudos, no seu namoro, na sua vida familiar. Você pediu durante 6 dias para Deus estar com você, mas o 7º dia você não convida Deus. É Deus que lhe convida para estar com Ele, amém? Então você está aqui porque Deus lhe convidou, mas mesmo assim eu quero tomar a ciência do verso para perguntar: a quem você lançou um convite para vir para a igreja hoje? Porque o salmista diz: eu estou feliz porque alguém me convidou. Eu estou feliz porque alguém disse, porque alguém mencionou: vamos à casa do Senhor. E esse é o terceiro aspecto, a casa do Senhor. Quem é o Senhor da casa? Não é o pastor, não é o líder da igreja. O Senhor da casa é o Adonai, é Deus conosco, é Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então nós estamos aqui porque existe a pessoa mais importante, que é Deus. E é através e por Ele que nós nos colocamos em alegria plena de adorar, de cantar, de dizer quão importante é a salvação em Cristo Jesus para estarmos na igreja nesta manhã. E eu quero, nessa oportunidade, convidar minha filha, que quando eu estava aqui não tinha filha, eu só tinha um louro, um papagaio, quando eu era pastor aqui. Mas agora eu tenho uma filha. Naquele tempo o louro cantava, mas o louro fugiu. Não sei onde está, em Campina Grande. Mas agora eu tenho minha filha e ela canta, e eu estou feliz de que ela esteja passando férias também comigo e vai louvar o Senhor nesse momento. Se eu falo a língua dos anjos, de nada vai adiantar se eu não tenho amor. Minha fé pode mover as montanhas, mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar.
pois eu quero aprender. Quero aprender. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras, pela força do amor não existem fronteiras. Foi o amor de Cristo que nos resgatou. E não haveria vida se não fosse o amor. A ilusão do mundo vai acabar. Só o amor então irá reinar. Temos a fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras, pela força do amor não existem fronteiras. Rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras, pela força do amor não existem fronteiras. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras, pela força do amor não existem fronteiras. Não há fronteiras. Não há fronteiras. O amor rompe barreiras. Amém. Quando o amor de Deus chega para todos nós e estamos na casa do Senhor, uma coisa sempre me preocupava, mas me alegrava ao mesmo tempo. E ao percorrer alguns países trabalhando, a gente percebe que mesmo mudando de línguas, a unidade da igreja na casa do Senhor sempre tem trazido essas três coisas: alguém que está alegre, alguém que convida e alguém que sabe quem é o Senhor da casa. E eu cheguei a um ponto: por que em todos os países e aqui em Campina Grande nós estamos nesse mesmo propósito da alegria de estar seguindo a Cristo? É porque existe um propósito, um pensamento, uma unidade chamada doutrina. O que eu creio aqui, os irmãos no Peru creem. O que você crê aqui, os irmãos no Iraque creem.
O que você canta aqui, as pessoas lá na Argentina cantam. E é interessante que esta unidade, esse propósito, esta doutrina nos une de maneira universal. E eu tenho sempre a preocupação de trazer este ponto às minhas igrejas. Quantas doutrinas nós temos como Igreja Adventista do Sétimo Dia para nos tornar uma unidade, uma igreja? Quantas doutrinas? Quantas? Está todo mundo com medo. 28, 27, quem dá mais, quem dá menos. Quantas doutrinas nós temos? 28, quem acha que é 28? Vamos tirar o empate agora. 28, quem acha que é 28? Quem acha que são 27? 27, quem é do grupo de 27? Quem acha que é outro número, levante a mão. Quem não acha nada, faz assim. Em realidade não temos 28 doutrinas, nem temos 27. Nós só temos somente 6 doutrinas. Quantas? 6. Para vocês não esquecerem, eu tenho 6 cadeiras ali. Então, eu vou em maneira rápida fazer com que você decore, memorize as 6 doutrinas que a Igreja Adventista tirou da Bíblia e é uma igreja unida para que você se torne alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A primeira doutrina é a doutrina sobre Deus. Qual é a primeira doutrina? A doutrina sobre Deus. Então eu vou pedir, está ocupado aí? Dá para você ver? Ah, está ocupado aí. Ah, deixa eu ver. Você que está de óculos lá tem cara de teólogo, vem aqui me ajudar. Hã? Pronto, vem cá, senta ali naquele, muito bem. A primeira doutrina que a Igreja Adventista tem é a doutrina sobre Deus. Então, quando vocês olharem para ele, teu nome é Daniel, ok? Daniel, quando eu lhe vi era pequenininho, certo? Agora nós dois já estamos assim. Muito bem, então a primeira doutrina é a doutrina sobre Deus. Essa primeira doutrina deve fazer com que você, jovem, que representa a igreja, a você, irmão, que está na igreja há mais tempo, a primeira doutrina fala sobre Deus. A grande problemática é esta que eu vou fazer com vocês agora. Quantos deuses nós temos? Quais são? Vocês disseram e eu disse, quais são? Então, a doutrina sobre Deus é uma doutrina que a gente tem que estudar bem e que a gente tem que estar seguro. Porque, nesse caso, quando a gente diz, nós cremos em um Deus, e a gente pergunta quais são, aí a gente fala de 3. E ainda tem gente que diz assim, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, então são 3 deuses. Em realidade, a Bíblia nos apresenta um só Deus. E a gente confunde. Então, vou explicar de uma maneira mais simples possível para que você possa unir sua ideia, principalmente os universitários. Vamos então calcular aqui o seguinte. Qual é o melhor? Não vou dizer o melhor. Um time de Campina Grande. Campinense, o 13, ok. Vamos então usar, para o nome ficar mais fácil, Campinense, para ninguém sair discutindo aqui negócio quem é melhor. Vamos então, Campinense. Quantos jogadores representam o Campinense dentro do campo? 11. Então, o Campinense tem 11 jogadores. Agora, quanto time do Campinense está jogando lá nesse momento? Um só. Ok? Nós chamamos isso de uma unidade coletiva. É a mesma coisa, minha família, vou usar minha família porque hoje não adianta usar muito isso. Mas minha família era uma família pequena para aquela época, nós somos 14 irmãos. Era a família Brito. Éramos 14 irmãos, mas era uma só família.
uma unidade familiar, uma unidade coletiva, constituída de 11 jogadores, 14 filhos, mas sendo uma só família, um só time. A igreja de Campina Grande, quantas igrejas central de Campina Grande tem aqui? Só esta. Quantos membros tem aqui? 300, 400? Mas é uma só igreja. Você representa a unidade chamada igreja. Por isso, a palavra Deus não é o nome de Deus, é o nome dessa unidade. Equipe, família, igreja, Deus. Então a palavra Deus é Elohim, que define uma unidade composta, uma unidade coletiva, constituída, portanto, de Jeová, Jesus e o Espírito Santo. Os três formam a unidade chamada Deus. Quantos deuses nós temos? Um. Quanta família Brito? Uma. Ok? Então, nesse caso, nós pegamos tudo isso para entender. Quando você diz assim, a doutrina sobre Deus, é porque Deus está sobre todos, mas uma unidade composta de três pessoas com características divinas. Quais são as características para saber se ele é divino? É que, nesse caso, é onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Tem alguém aqui com essas características divinas? Tem alguém onipresente aqui? Tem alguém onipotente aqui? Então, não existe ninguém aqui que seja Deus. Só Deus é Deus. Amém? Então, nossa primeira doutrina é a doutrina sobre Deus. Quando você estuda a doutrina sobre Deus, aí vem as crenças sobre Jeová, Jesus, o Espírito Santo, sobre a criação, no caso, o que foi que eles fizeram. Aí tem as crenças. Por isso que vocês falaram 28, outro 27, porque são 28 crenças em cima das 6 doutrinas. E somente sobre a doutrina sobre Deus, você tem 4 crenças. Mas, qual é a segunda doutrina? Qual é a segunda doutrina? A doutrina sobre o homem. A doutrina sobre o homem. Vem aqui, sim. Senta ali perto de Daniel. E vai aprender agora para ensinar para outros. Então, qual é a primeira doutrina? Qual é a segunda doutrina? Sobre o homem. Sobre o ser humano. Quem é o homem? Aí vem as crenças. Quem é o homem? Qual é a natureza do homem? Qual é a condição do homem? E aí, Padre Vieira, nos seus sermões, dizia assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden e deu o nome de Adão. Para ladrão, faltavam poucas letras. Então, de Adão, para ser ladrão, bastou roubar um fruto. E Adão se tornou ladrão, porque ele errou nos seus objetivos, nas suas instruções. Deus disse, não coma, não pegue disso aí. E Adão e Eva pegaram e passaram a ter a natureza pecaminosa. E a Bíblia diz em Romanos que o homem, Adão pecou, os outros homens pecaram, todos pecaram e estão afastados de quem? Da glória de Deus. Então Deus criou o homem e o homem veio e pecou. Logo, a crença que nós temos sobre a natureza do homem é que o homem é um pecador. Logo, todos nós somos pecadores. E daí vem a terceira e necessária doutrina. Qual é a terceira doutrina? A doutrina sobre a salvação. Tá certo? A doutrina sobre a salvação. Quem vai representar a salvação? Vou começar a separar. Irmã, vem cá. Sim. Você está de verde para produzir esperança, tá certo? Então, senta lá. Qual é a primeira doutrina? Sobre Deus. Qual é a segunda doutrina? Do homem. Qual é a terceira doutrina? A salvação. Não que a salvação seja mulher, tá? A salvação está em Jesus Cristo.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso o evangelho veio através de Jesus como o Emanuel, Deus conosco, e chamando Jesus o Salvador. Então a primeira doutrina, Deus criou o homem pecou, precisa de salvação. Logo a terceira doutrina é a doutrina da salvação. Agora, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador pessoal, quando a pessoa então está nesta situação doutrinária, qual será então a próxima doutrina? Depois de aceitar Cristo, o que acontece? Vocês viram lá na Provai e Vede, quando deram o estudo bíblico, aceitou a Cristo, aí veio o quê? Batismo. Para ir para onde? Para a igreja. Então, a quarta doutrina é a doutrina sobre a igreja. Tu tem cara de igreja, não tem? Vai lá. Então, a quarta doutrina é a doutrina sobre a igreja. Lembram que o salmista disse assim, eu estou feliz, eu estou alegre porque fui convidado para ir para onde? Para a igreja, para a casa do Senhor. Então a primeira doutrina fala de Deus que criou o homem pecou, precisa de salvação, a salvação é em Jesus Cristo e a pessoa se batiza e vem para onde? Para a igreja. Era tão bom que acabasse aqui, não era? Todo mundo na igreja. É tanto que o salmista diz assim, que a maior alegria dele era morar na casa do Senhor. Só que tem uma outra coisa. Vem uma outra doutrina. Porque depois da igreja, aí a gente precisa fazer algo. Aliás, uma professora um dia falando sobre isso, ela começou a falar das coisas do céu. E ela disse assim, olha, o céu é maravilhoso, o céu é bom, e tudo. Depois de falar, disse, quantos querem ir para o céu? Aí todas as crianças levantaram a mão, mas Felipe, que estava lá atrás, não levantou a mão. Ô Felipe, você não quer ir para o céu? E Felipe disse, de querer eu quero, mas mamãe disse quando terminasse aqui que eu voltasse para casa. Quando a gente aceita Cristo, já podia ter ido para o céu, mas não, tem que vir para a igreja, e da igreja tem que voltar para casa, tem que ir para o seu trabalho, tem que ir para os seus estudos, tem que viver a sua vida. E aí onde está a quinta doutrina. Vai lá, fica perto da namorada. Estava triste, ficou assim com raiva do pastor. Aí. Então, a doutrina que nós temos aqui, qual é agora? Estilo de vida. Ou seja, o discipulado. Eu, nesse caso, entendo que a primeira doutrina é a doutrina sobre, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, estilo de vida cristã. Como é que vive o cristão? O cristão é aquele que está na igreja porque aceitou a salvação, deixou a vida de pecado para seguir a Deus. Logo, se entende que um cristão, no seu estilo de vida, ele tem que saber o que é que Deus está pedindo. Pode um cristão, no seu estilo de vida, bater na esposa? Não. Pode andar tomando drogas? Não. Pode andar mentindo? Não. Pode ficar namorando de qualquer jeito? Não. Então, logo, a doutrina sobre o estilo de vida é para que você aprenda a ler a Bíblia todos os dias, a orar, a cantar e a falar de Jesus. Esses são os ingredientes dessa doutrina, são as crenças da doutrina. Você precisa todo dia ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia todo dia, é como se você deixasse de comer feijão todo dia. Você vai sentir falta, você pode ficar anêmico, você pode ficar fraco. Se você não lê a Bíblia, você vai esperar que chegue sábado para outra vez renovar a sua fé. E no caso a Bíblia tem que ser diária. Qual é a primeira doutrina? Qual é a segunda doutrina? Terceira? Quarta? Quinta? E qual será a última? Quando Jesus estava com os discípulos chegaram e disseram, olha, sabe o quê? Venha conhecer o templo de Salomão, venha conhecer o templo. E aí Jesus foi com eles até o templo.
Mas quando chegou para olhar todo o templo, Jesus olhou para ele e disse assim: olha, é muito bonito o templo, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja. Exatamente. Aí os discípulos dizem: mas Senhor, nós estamos te apresentando a alegria do templo e o Senhor agora vem com história de que vai ser destruído. Aí ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E esta frase encheu de esperança a todos os cristãos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Logo, para poder a gente ir para lá, vem a última doutrina. Vai lá, irmã. Está anotando tudo aí? Pode levar para anotar. Pode levar. Tá certo? A última doutrina é a doutrina sobre os eventos finais. O que vai acontecer antes de irmos para a casa de nosso Pai? Então, a primeira doutrina é a doutrina sobre a segunda, terceira e eventos finais. Essas são as 6 doutrinas que nelas nós temos as crenças, as 28 crenças, que determinam como o adventista deve conhecer. Mas eu volto para a última. Quando Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, você começa a perguntar: quantas casas, quantas moradas? Se são muitas, você pode contar muitas? Não pode. Então eu vou ensinar vocês a contarem agora. Vou ensinar vocês a lerem a mão, tá certo? Eu viajei muito e vou aprendendo tudo. Bote sua mão assim na sua frente, assim. Bote sua mão aí. Muito bem. Colocou a mão em sua frente. Esqueça o vizinho, é para você. Então vamos lá. Repitam comigo: na casa de meu pai há muitas moradas. Uma é para mim. Ei, é o dedinho. Tem gente botando dedão, não seja egoísta, quer uma mansão grande, né? O dedinho, seja humilde. Vamos lá comigo de novo. Esse dedinho tem que baixar. Não são 2, tem gente baixando 2 ali, não consegue baixar 1. Vamos lá então, começando de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Uma é para mim, só um dedo. Se não puder, só tenta ver aí, porque tem gente que faz assim. Ok, uma é para mim. Sobraram quantas? E para quem são essas 4? Está vendo? Agora vamos lá. Uma é para mim, a outra é para os parentes, tá certo? Os parentes, familiares, até a sogra entra aqui, tá? Os parentes. Já não quer ir mais para o céu? Ok. Um é para mim, outro para os meus parentes, depois para os amigos, depois para os vizinhos e depois para outros. Se você vai lembrar, fica assim: pavo. E se quiser, para quem entende de mel, pode botar favo. Famílias, amigos, vizinhos e outros. Quem são outros? Aquelas pessoas que você vai comprar o pão e não sabe o nome. Oi, me arranja 4 pães aí. Olá, bom dia, você fala. De repente você pegou a Kombi ou pegou o ônibus para ir para a faculdade, sempre as mesmas pessoas, mas você não sabe o nome. Esses são os outros, que também merecem a salvação. Então vamos lá comigo agora. Vamos para favo. Alguém sabe o que é favo? Tem gente que não sabe. É onde fazem o mel. Aquela parte da cera lá, que faz a casinha tudo direitinho para o mel. Favo. Então vamos lá então. Na casa de meu pai há muitas moradas. Uma é para mim, a outra para meus familiares, a outra para os meus amigos, a outra para os vizinhos e a outra para outros. Significa que você não pode ocupar todas as casas. Você precisa ser um agente de esperança para falar igual o salmista: eu estou feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você precisa trazer outros para a igreja. Você precisa levar Cristo a essas outras pessoas para dizer: há uma casa para você preparada por Cristo Jesus. Amém? Então vamos terminar, só para você entender. Qual é a primeira doutrina? Segunda? Terceira? Quarta?
Estilo de vida e eventos finais. O conselho adventista é que você estude Apocalipse e Daniel para ver o que vai acontecer nos eventos finais, para que o seu estilo de vida não tire você e que a igreja sempre fale da salvação, para deixar a sua vida de pecado, ok? Para voltar para Deus. Então, o ser humano, ele sempre deve estar de volta para Deus. Por isso, tudo isso que acontece vai definir a maneira como a igreja representa através de você. Que Deus possa lhe abençoar, para que você entenda que, como adventista, você é um agente de esperança, para falar de Jesus, para amar a Jesus, para vir para a igreja, da maneira como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos cumprimentar então os profetas maiores e menores que me ajudaram aqui. Pode levantar e voltar para o seu lugar, que Deus possa abençoá-los. Vamos escutar mais um louvor. E com isso, nós concluímos a nossa parte agora do sermão. Só. Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Quando escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos. Deus vai nos unir à obra que Cristo faz no coração, livra do pecado e traz perdão. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram
a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder pra vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor. Confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Somente pela graça do Senhor. Do Convidar minha esposa para fazer a oração. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que destes a cada um de nós de podermos estar livremente nesta manhã na Tua casa para estudar a Tua palavra no Teu santo dia. Agora, ao sairmos, Senhor, te imploramos que Teus santos anjos não nos abandonem, que continue conosco, Senhor, que Teu Santo Espírito mude as nossas vidas, para que possamos, com mais força, com mais poder, com mais fé, apressar a Tua volta. Ajuda-nos, motiva-nos e perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.